Agora que vi que a pessoa já está entrando, né? Uhum. Ah, pessoal, só para dar um contexto rapidinho, ali no nosso chat a gente deixou fixado. Para quem não se inscreveu no nosso webinar porque recebeu o link de outra pessoa, porque foi compartilhado, os envios dos materiais vão ser baseados nas inscrições dali do link. Então, se você recebeu o link por alguém e quer receber depois os materiais, por gentileza se inscreva ali, e aí no final da reunião a gente vai usar quem está inscrito ali para receber a parte tanto da gravação quanto da apresentação aqui que a gente vai fazer ao longo do conteúdo, desculpa, ao longo do webinar. Legal. Bom, time de peso aqui. E já tem um pessoal entrando. Que legal. Olha aí, seu Rogério Cruz. Já faz tempo. Ô, Brunão, Tudo bem? tudo bem? Bom Olá, vê-lo Paulo, aqui. Olá, tudo bem? tudo bem? Muito bom, muito bom. Pá, pessoal, é 4h05, então conforme a gente tinha combinado, a gente ia aguardar. Só para dar o contexto, primeiramente, muito boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Gabriel, faço parte aqui do time de Growth da Zydia. Nesse webinar a gente vai falar sobre as métricas do futuro da televisão. A gente tem como convidado o Paulo Arruda. A gente também vai ter um pouco do Bruno, que é o nosso CEO, vai falar um pouco da empresa, como funciona, porque é um webinar aberto, então a gente tem tanto parceiros quanto não parceiros aqui. Alguns avisos paroquiais, então no final do webinar a gente vai enviar tanto a gravação quanto a apresentação, baseado nas pessoas que estão inscritas. Então, se você recebeu o link por alguém, foi compartilhado, no chat está fixo ali, então a gente pede para você se inscrever, para depois você receber os materiais. Também no final a gente vai abrir um momento para dúvidas, esclarecer, e acho que é isso de avisos. Então, Bruno, vou te passar agora a palavra. Boa, boa. Bom, gente, obrigado por estarem todos aqui. A gente vai tentar fazer dessa horinha aqui juntos um webinar bem interessante. Para quem ainda não conhece o Paulo Arruda, muitos provavelmente já conhecem que estão aqui. Mas para quem não conhece, daqui a pouquinho ele se apresenta, o Gabriel também vai falar um pouquinho sobre. E o objetivo era a gente trocar um pouco de ideia sobre como a gente entende que pode estar ocorrendo a medição no futuro. Acho que tem muita insegurança, dúvida sobre esse momento, né, que a gente está vivendo. Vamos falar de TV, vamos falar de digital em geral, tudo é muito complexo, né? Tem uma engenharia por baixo muito grande, e acho que o espaço de conversa, eu acho que é o momento certo para se fazer. E eu queria falar um pouquinho da Zydia. O meu papel aqui hoje vai ser mais isso. O Paulo é que vai falar sobre as métricas. Para quem ainda não conhece, a Zydia é uma plataforma de publicidade onde a gente consegue transformar uma emissora de TV tradicional, né, aquele veículo considerado offline, né, em uma entrega completamente personalizada e digital. Ou seja, nós fazemos com que emissoras tradicionais tenham publicidade endereçável na TV atual, na TV terrestre, pela anteninha. Isso ocorre, obviamente, porque a maioria das pessoas hoje já estão utilizando Smart TV em casa, né? Então, você tem uma tecnologia, um tipo de televisor diferente, mas a transmissão, até então, né, a transmissão de TV não possibilitava você fazer uma entrega mais personalizada e digital dentro dessas mesmas emissoras. Com a mudança de tecnologia e com algumas soluções que a Zydia vem trazendo ao mercado, hoje já é possível fazer a compra de publicidade por critérios como cidade, como perfil do público, com diversos outros segmentos, né? Muito semelhante ao que você tem hoje no Google e em outras plataformas digitais. Então, bom, o que eu ia dizer era só isso mesmo, só para vocês contextualizarem da onde vem a Zydia. Quem já conhece, que bom, mantenham-se por perto, a gente vai estar sempre tentando trazer conteúdos ricos, e para quem não conhece, pode nos acionar aqui, vai ser um prazer contar um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Pessoal, agora dando um pouquinho sobre o Paulo Arruda, eu vou falar um pouco dele, e peço perdão que estou com uma colinha aqui do lado, mas o Paulo é executivo com mais de 24 anos na área de digital, ele trabalha muito com a parte CTV, Adtex, já foi diretor de novos negócios do Cantar Ibope, já foi presidente do Comitê IAB Brasil e também faz parte do nosso núcleo digital do SEMP. Vou deixar também um pouco para ele poder falar um pouco da carreira, dar um contexto.
Novamente, as dúvidas a gente vai fazer no final da apresentação, a gente vai ter um momento ali para conseguir abrir o microfone e a gente conversar sobre a apresentação. Paulo, todo seu. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, Zídia, Bruno, em especial Bruno, mas toda a equipe que me suportou para fazer esse evento. Agradeço muito. Eu acho que não tem, no mercado que eu já estou há um tempo trabalhando, talvez não tenha assunto mais pertinente do que falar hoje sobre métricas do futuro da TV. E a gente está sendo até otimista quando a gente fala de futuro, né? Porque são métricas do presente, tá? E muito legal, assim, pessoal, se a gente fizer esse mesmo webinar com esse mesmo assunto daqui 1 ano, 9 meses, possivelmente nós já tenhamos novidades, né? E eu acho que nunca antes na história da medição a gente está passando por momentos tão grandes de revoluções por minuto do modelo de mensuração. Então, assim, é um assunto que me afeta bastante, que eu faço parte bastante, porque, como o próprio Gabriel falou e o próprio Bruno, eu fiquei por quase 6 anos na Kantar Ibope Media, então eu trabalhei muito com essas novas métricas, e foi uma época bastante rica para eu aprender exatamente como isso funcionava. Antes disso, eu fui Yahoo, eu trouxe empresas de programática no Brasil, fui um dos primeiros caras a trabalhar com programática aqui no Brasil, então eu conheço bastante o ecossistema digital ou de monetização, né? E eu acho que não tem assunto mais pertinente. Isso aqui, o intuito desse webinar é eu dar algumas coisas, alguns contextos para vocês, mas eu acho que vai valer muito, e eu espero que sobre tempo para a gente fazer uma discussão ao final dele, porque creio que eu estava vendo a audiência das pessoas inscritas, tem um pessoal tem muita gente de TV aqui, então, assim, eu acho que isso afeta vocês no dia a dia, tá? Vamos começar, então, né? Eu acho que a gente tem um divisor de águas, tá, pessoal? E esse divisor de águas é quando em algum momento do passado, a televisão ela ficou conectada à internet, né? Então, você tinha, primeiro de tudo, tá? A televisão sempre foi a maior mídia de todas, foi a que angariava a maior parte do investimento. Ainda ela está lá entre primeiro e segundo, depende da sua métrica que você utiliza, mas a televisão sempre foi o creme de la creme do investimento publicitário. Sempre foi cara, sempre, quando você queria dar um tiro de canhão, você anunciava na TV, talvez não exista ainda nada mais impactante que você anunciar, fazer um grande anúncio num intervalo de novela 3, ou numa entrada de Fantástico, ainda são os modelos mais caros, ou numa final de MasterChef. Então, assim, ainda ela tem um impacto gigante. Eu lembro uma época, quando eu estava começando o programático no Brasil, e eu fazia 25 reuniões por semana para falar de programático, ninguém comprava nada, porque era muito novo. E eu lembro que um belo dia, um grande varejista, eu falando de toda a tecnologia de one-to-one, que eu ia dar exatamente, se o cara queria comprar óculos, eu ia dar para ele um anúncio de óculos. E ele me vira com toda a sua sabedoria e me fala assim: então, Paulo, eu adorei essa tecnologia, mas nada... Aliás, quando eu anuncio no break do Faustão, a minha loja sai do ar. Então é disso que a gente está falando. O ponto a gente começou agora no modelo de TV que ela está conectada. E aí a própria Zídia nasceu desse modelo, que é um modelo exatamente onde você consegue fazer uma publicidade baseada em conectividade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo parâmetro para a gente começar aqui é para falar sobre que o vídeo, ele sempre foi muito poderoso, mas ele se consolidou nos últimos 10, 15 anos, né? Então, assim, hoje o vídeo ele se consolida como a principal mídia. Nós tivemos alguns apogeus, ou o plural é certo esse, né? Nós tivemos alguns apogeus de mídias falando, né? E eu acho que o vídeo agora entrou para se consolidar. A gente teve lá em 2005, 2006, o link patrocinado, depois uma consolidação massiva da mídia display, que aí você começou a fazer propagandas de retargeting, de remarketing em cima disso, e o vídeo foi nascendo, né? Aí nasceu os canais como o YouTube, depois veio o Instagram, depois veio o Kawaii e tal, etc. E você tem hoje um aparelhinho que você assiste o mesmo vídeo, tanto na tela grande como na tela pequena. Então, hoje o vídeo é a principal mídia hoje que as marcas fazem para se comunicar e para vender mais. Eu acho que é interessante a gente começar
esse webinar com esses dois conceitos enraigados aqui, tá? Então, vamos lá. Eu acho assim, eu começo com uma provocação, né? O cenário mudou, logo, a medição também precisa mudar, né? Hoje, qualquer campanha que você rodar, qualquer campanha que você utilize, eu tenho todos esses atores aqui e tenho mais alguns ainda, né? Eu tenho a TV linear, eu tenho um anúncio em CTV, eu tenho um anúncio em streaming, eu posso anunciar essa campanha no YouTube, no próprio TikTok ou em qualquer rede social. Poxa, como é que eu consigo hoje, né? Então, o nosso grande desafio, e assim, mais uma vez falando, quando eu estava na Kantar, essa era a grande pergunta que as marcas nos faziam, né? E essa pergunta, elas fazem para a Kantar, elas fazem para o YouTube, elas fazem para a Zydia, elas fazem para o TikTok, fazem para a Nielsen, em todo o mundo, né? Então, assim, hoje o consumo de vídeo acontece em diversas plataformas, né? Dispositivos e modelos de distribuição. O que a gente está falando aqui, né, o Paulo Arruda falando que a gente está num ambiente extremamente mais complexo do que era no passado. Até mais ou menos 2010, a gente tinha um ambiente extremamente confortável, que ele já vinha mais de 60 anos já, ou 50 anos, fazendo o mesmo modelo de medição, né? Aqui no Brasil, em especial, nós temos o Ibope, né, que fazia a medição das TVs, né? E é um modelo, eu conheci ele bem, é um modelo extremamente caro, é exatamente igual como a Nielsen faz nos Estados Unidos, né? Porque lá o painel deles é maior, mas é baseado em painel, ok? E é extremamente caro você manter esse modelo. O digital começou a trazer algumas benesses, algumas facilidades, mas também começou a trazer uma quantidade de dados enorme, 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 enorme. Tá? Então, durante décadas, né, medir TV era relativamente simples. Como eu falei, de 1950 para cá, até 2010 mais ou menos, isso praticamente não mudou, né? A medição de TV é feita aqui pelo Ibope, né, nos Estados Unidos pela Nielsen, Alemanha GfK, Inglaterra pela Kantar ou Kantar Ibope. Então, assim, não muda. Existe uma empresa que faz essa mensuração, custa caro, porque manter essa operação é extremamente custoso, ok? E reporta esse dado como dado que a gente chama de moeda, ou a gente usa um termo em inglês chamado currency, né? O que é o dado currency? É o mesmo dado que a agência, a TV, o anunciante, a plataforma digital, de qualquer tamanho que seja, utiliza. Então, quando uma dessas empresas como Nielsen, como Ibope, como GfK reportam que o programa X está com 5% de audiência baseado em dados estatísticos sociodemográficos, eu sei que a quantidade aproximada de pessoas atingidas por aquele conteúdo é tanto naquele horário, naquele minuto, né? Esse é o mesmo dado que usa para parametrizar campanhas, para precificar o seu anúncio no final do dia enquanto veículo de TV. Ele usa também para você fazer abrangência, para planejamento de campanha. Será que eu preciso, enquanto uma marca, atingir ou comprar mais espaços de TV para atingir o meu GRP para aquele público-alvo? É para isso que usa. Então, assim, como é que era esse universo até pouquíssimo tempo atrás e é onde a maioria de nós está acostumado a trabalhar, né? Eu tinha uma quantidade pequena de canais, né, se comparando o que nós temos hoje, com as possibilidades que nós temos hoje. Então, eu tinha os canais de TV de UHF e VHF, depois começou a TV a cabo, ok? Geralmente era uma única tela que eu aferia, né, a tela principal da casa, né, então era muito mais simples eu fazer essa aferição, ok? O principal ponto aqui, que é um divisor de águas, tá? Programação linear. O que significa isso? Eu tinha uma grade, eu tenho uma grade, né? Eu tenho uma grade hoje, que acontece muito na TV aberta e na TV a cabo, que eu tenho programa das 7 às 8, das 8 às 9, das 10 às 11, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Ok? Independente se ele é online, se ele é ao vivo, ou se é alguma coisa já gravada. Mas eu tenho isso pronto já. Então, é uma programação linear que fica fácil você saber exatamente o que a pessoa está assistindo naquele minuto. Ok? E geralmente, tá? Eu sou oriundo dessa geração, existia um único aparelho de TV em casa. Geralmente era o aparelho mais bonito, que ficava na sala, que você punha junto com o videocassete ou aparelho de som. E que, na década de 90, final dos 80, que começaram a aparecer casas com, tem televisão no quarto, né? Mas não existia isso. Existia um único bom aparelho na casa que durava por volta de 10 anos, se não mais. Ok? E hoje, né, como eu mostrei naquele outro slide, né, o vídeo é consumido em diversos modelos, né? E aqui começa a entrar a complicação ou a fragmentação desse mercado, né?
Se coloquem por um minuto numa cadeira de GFK, Canta, Ibope, desculpa, Ibope, a gente usa Ibope aqui, eles voltaram para o nome Ibope. GFK, Ibope e Nielsen nos seus respectivos países. Ficou muito mais complexo você fazer essa mensuração e você afirmar como dado de moeda, como dado currency, que exatamente aquele conteúdo está atingindo X milhões de pessoas, ok? Porque hoje, esse mesmo vídeo, lembra que eu falei com um conceito inicial antes de começar, vídeo hoje virou a mídia mais utilizada e mais efetiva para qualquer tipo de comunicação, né? Esse mesmo vídeo está ocorrendo em Smart TVs, em celulares ou smartphones, em tablets, em computadores e em consoles. Eu consigo, enquanto uma empresa de mensuração, conseguir exatamente quantificar o que foi cada um impactado. Esse é o desafio da indústria. Tá? Esse é o grande desafio da indústria. Eu já vou dar um spoiler aqui. Possivelmente a gente não vai conseguir hoje, está muito mais complexo hoje você ter uma moeda currency, tá? É o Paulo Arruda falando, não necessariamente a Zydia, mas é cada vez mais complexo você conseguir esse universo de uma única empresa fazendo uma mensuração currency para o mercado todo. Esse é o Paulo Arruda falando, tá? E para complicar um pouco mais também, né? Esse mesmo vídeo que ele acontece em várias plataformas ou em vários devices, tá? Ele tem vários modelos. O mesmo vídeo, ele acontece sob demanda. Então, esqueçam aquela grade linear, né? Então, eu consumo o que eu quero a qualquer tempo, né? Você entrando agora no YouTube, você vai ser impactado por uma publicidade que possivelmente ela vai estar sendo oferecida, sendo mostrada para você conforme um comportamento seu de navegação prévio, possivelmente, ok? E você vai ver a hora que você quiser, né? Então, você vai querer assistir a novela 2 do canal X a hora que você quiser. Isso é ao vivo, né? Então, assim, ele acontece, a programação ao vivo ainda acontece, e existem dois segmentos que são muito fortes isso, e possivelmente eles não vão morrer para a tela grande, que é o esporte. A gente acabou de ter a Copa do Mundo aqui, e o noticiário ao vivo, tá? Os dois, eles não saem. Noticiário, quando entra debate, entra uma série de coisas. Não obstante, criou-se por conta do celular, tá? Do smartphone, das novas plataformas digitais, o recorte. Então, eu pego aquele mesmo conteúdo, eu faço pequenos recortes, existem ferramentas de IA que te ajudam a fazer inúmeros recortes daquele mesmo conteúdo, e eles ficam extremamente interessantes de você assisti-los, né? Eu tenho ainda o streaming, que é os SVOD ou AVOD, que são baseados em publicidade ou em assinatura, que também é um outro conceito. Ok, eu posso dar programação ao vivo no streaming, tá? Como acontece com a Live Mode, com a ZTV. Criou-se também esses canais fast, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje um canal da Band, que é o canal Masterchef, que só passa programas do Masterchef, ok? E obviamente, tá? Nós temos a pujança das redes sociais. Redes sociais para brasileiro é um caso à parte, tá? A gente começou lá com o Orkut, é esse mesmo. A gente começou lá com o Orkut e a gente nunca mais deixou. A pujança do brasileiro para redes sociais é gigante. Pessoal, só para vocês saberem, tá? O Brasil é top 3 em qualquer rede social do mundo. Obviamente, tirando aquelas que só estão na China, né? Umas que são muito localizadas na Índia, mas as redes globais, as redes sociais globais, o Brasil é sempre top 3. Tá? O brasileiro... e não existe hoje uma campanha hoje publicitária digital, uma campanha publicitária hoje que você não considera no Brasil usar redes sociais. Então, assim, muitas plataformas e outros modelos de entrega de conteúdo, tá? Principalmente de vídeo. Então, assim, o ambiente ficou muito mais sofisticado, muito mais fragmentado para você conseguir ou tentar fazer um currency. Tá? Então, pessoal, não basta mais medir só a audiência, né? E aqui assim, esse slide aqui, a gente comunga muito com a Zydia, né? A gente conversa bastante, eu converso bastante com o Bruno e com o pessoal da Zydia, e isso faz muito sentido, tá? A gente precisa medir pessoas, plataformas, atenção e efetividade. E, pessoal, este é o grande desafio. Qualquer empresa de mensuração hoje no mundo, eu cheguei a discutir isso em nível global, essas empresas hoje estão preocupadas ou estão pensando em como fazer isso. E como é que se faz isso? Bom, existem algumas melhores práticas de mercado, né? Então, o MRC, que é um documento que ele mais ou menos que fala quais são as melhores práticas, ele mais ou menos fala o que é importante ter. As marcas, através das suas associações, como aqui no Brasil a ABA ou a ANA nos Estados Unidos, são locais, o próprio IAB
são entidades que falam quais são as melhores práticas que se precisa para esse modelo, ok? E existe também a experiência da indústria, né? Nós vamos ver aqui, né, e eu levantei aqui, quando a gente falou de futuro, eu levantei aqui quatro indicadores do que pode estar acontecendo, para onde as empresas estão caminhando, e vocês vão ver que eles são totalmente díspares, né? Que estão em algum caminho de prestar ou tentar responder essa pergunta. Como medir pessoas, plataformas, atenção e, principalmente, efetividade. Não obstante, gente, não existe mais isso. Nós estamos num ambiente extremamente complexo. Medir hoje a audiência ou efetividade de campanha, hoje é um ambiente muito mais complexo, com um universo gigante de dados, ok? Coisa que até 15 anos atrás não era necessária, né? O grande desafio dessa indústria, tá? Então, assim, a gente tem hoje qualquer campanha hoje que você vai rodar, esse aqui são apenas alguns atores, talvez os mais importantes, que você vai considerar numa campanha hoje que você vai rodar. E esqueçam aquele negócio de offline, online. Não, eu tenho aqui um profissional só para rodar campanha offline, ou em TV tradicional, né? Eu tenho aqui uma equipe só para rodar digital. Praticamente, essa função hoje, ela foi unida, né? Hoje, os gestores de mídia das agências e dos anunciantes, ou as próprias pessoas que estão do lado do sell-side, ou seja, dos publishers, dos veículos, também tem uma visão omnichannel disso, então não tem mais a pessoa só especialista em digital ou só especialista em mídia tradicional. Isso hoje é uma coisa só, porque eles querem responder uma mesma pergunta. Quantas pessoas eu atingir em todas essas plataformas, em todos esses modelos de entrega. Então você tem hoje isso aqui, e eu podia colocar outros vários quadradinhos aqui, tá? Poderia colocar, sei lá, Kawaii, podia colocar a própria Meta enquanto Facebook, podia colocar, não sei, tem uma série de coisas, TV a cabo, que também é considerada nesse modelo, extremamente assertivo e direcionado, podia colocar até mídia out of home, né? Um painel aqui em São Paulo, a gente tem hoje painéis com telas, que eu posso contar alguma coisa, eu posso fazer uma parte do meu vídeo, uma campanha de vídeo, né, nessa mídia digital out of home. Então, ou seja, tem uma série de atores hoje, né? E assim, como a gente conseguiria medir isso numa única moeda, num único currency? Tá? A palavra currency é bem utilizada por empresas como Nielsen e Ibope, né? Então, assim, como é que eu consigo medir isso? Pessoal, o Paulo Arruda falando para vocês, né? Eu acho que a gente vai... Paulo Arruda acredita que possivelmente a gente vai ter hoje modelos híbridos, vamos ter modelos integrados, né? Então, eu vou ter uma fonte que vai fazer a medição da TV, como o Ibope, que eu vou juntar com algo de first party data, ou dado proprietário de uma plataforma digital. Eu vou ter uma empresa verificadora atestando essa informação, eu vou ter uma empresa coletando informação via ACR com uma Zidia, e por aí vai, tá? É o que eu acredito piamente, porque é muito complexo esse ambiente, né? E as métricas que nós temos hoje, né? Quem já viu um painel de Nielsen ou de Ibope já deve ter visto, né? Eu tenho aqui algumas delas, mas tem muitas outras, né? Mas eu tenho a porcentagem da população assistindo, que é o rating, né? A participação quantas pessoas estão em TVs ligadas e qual a participação deles, né? Qual o alcance, né, dessas pessoas diferentes, né? E eu lembro que essa era uma pergunta muito constante, assim, que a indústria perguntava, né? Tudo bem, eu estou rodando uma campanha aqui na TV aberta, na TV a cabo, estou rodando isso em YouTube e em Kawaii. Indústria de medição, você consegue me falar que eu atingi o mesmo cara, ou a deduplicação? Será que essa pessoa não foi impactada? Quando essa mesma pessoa assiste o meu anúncio ou o meu conteúdo na TV aberta e depois vem no Kawaii, como é que você conta isso? Você consegue identificar que é a mesma pessoa e tirar menos um, descontar essa pessoa? Esse é o grande desafio, tá? E isso não é fácil. Tem que trabalhar com Big Data, com muito dado e com bastante inteligência artificial, né? O famoso GRP, que é mais ou menos que mostra a eficácia da sua campanha por pontos atingidos, e boa parte do tempo, ou até hoje, as TVs tradicionais se baseiam em campanhas baseadas em GRP, as pessoas em agências de propagandas também compram por GRP, né?
Afinidade, então, assim, eu colocando uma camada sociodemográfica em cima da minha audiência, eu consigo saber o quanto de afinidade aquela audiência daquele momento tem com o meu target do que eu quero atingir daquela campanha, né? ATS é a Average Time Spent, né? Que é tempo médio de consumo, quanto tempo cada indivíduo consumiu, tirando a deduplicação, ok? E a AMA é a Average Minute Audience, né? Que é a audiência média por minuto. Essas métricas estão aqui, como eu falei para vocês, há 50, 60 anos no mercado, e o mercado sabe utilizá-las bastante, né? E aí, assim, a gente, com o digital, né, quando a TV ficou digitalizada, a gente começou a ter perguntas desses mesmos, e sempre assim, quando eu falo perguntas, geralmente essa pergunta vem do anunciante ou vem da agência, né? Porque essa agência está cada vez mais digital, as pessoas que estão coordenando ou estão na gestão dessa verba de mídia, usando bastante plataformas digitais, começam a perguntar, peraí, mas se esse device de 60 polegadas está conectado à internet, será que eu não consigo algumas métricas que eu tenho hoje tão claras no digital? Né? Será que eu consigo chegar nisso? Então, assim, tem perguntas que a indústria já está nos fazendo e que talvez a gente ainda não consiga, ou está em vias de responder, sendo um pouco mais otimista, vendo o copo cheio. O que a gente já sabe, né? Eu consigo saber facilmente, né, quantas pessoas assistiram, quantas pessoas impactei, quanto tempo a minha TV ficou ligada, ou aquela TV, ou aquele grupo de TVs, ou aquela cidade ficou ligada, ok? Qual foi o alcance, né? Quantas pessoas eu atingi baseados em dados sociodemográficos, né? Com que frequência essa pessoa foi impactada com essa comunicação, né? Quando fala comunicação, pessoal, quer seja conteúdo próprio, proprietário, ou conteúdo exibido pelo publisher, quer seja publicidade, tá? Com que frequência ele foi impactado com isso, né? Então, e frequência é uma questão estratégica, é bom dizer aqui, né? E às vezes estou lançando um produto, uma marca nova, eu quero ter uma frequência alta para dar recall da minha marca, ok? E exatamente qual é a minha audiência daquele minuto ou minha audiência consolidada. Isso hoje está tranquilo aqui. Contudo, né? Essa nova experiência que o digital nos traz, a gente tem algumas coisas que a gente ainda tem que gastar um pouco de tempo para responder, né? Será que quando eu estava passando o anúncio, aquele conteúdo, aquele indivíduo daquela classe social, daquela faixa etária, daquela cidade, estava olhando para a tela efetivamente, né? Quanto daquele anúncio ou daquele conteúdo recebeu de atenção naquele momento, né? Qual foi o impacto cognitivo? Isso aqui é extremamente sofisticado, tá? E assim, mesmo no digital puro, né? Se você olhar plataformas digitais puras, como YouTube, própria Netflix, tá? Essa é uma pergunta extremamente complexa de se responder, né? O que é o impacto cognitivo? Será que aquilo realmente reverberou na minha mente? Eu fiquei pensando naquela mensagem? Isso passa por uma série de fatores, né? Não só a frequência, a exibição, como que aquele conteúdo foi produzido, né? Para ele atingir exatamente mandar uma mensagem cognitiva para aquele público-alvo que eu quero atingir, né? Será que ele me deu recall, memorização disso? Será que eu fiquei com a mensagem, principalmente, será que eu fiquei com a mensagem correta daquela mensagem que aquela marca quis me passar, né? E se foi efetivo, no final do dia, eu, enquanto anunciante, ou então, se eu tenho um conteúdo que eu gastei milhões para produzir, eu estou exibindo ele, no final do dia, eu consegui com que ele fosse efetivo e eu passasse a mensagem correta, ou no final do dia, eu consegui, com aquela publicidade, vender mais carros, sapatos, etc. Pessoal, não tem nenhuma novidade aqui, tá? São perguntas que hoje o digital se arrisca a responder com alguma assertividade, em alguns casos com bastante assertividade, tá? Então, assim, não tem nenhuma novidade. O ponto a cultura hoje, tudo que você está hoje sobre IP ou sobre uma camada digital, são perguntas pertinentes e que, se a TV hoje está conectada, nada mais justo do que esse anunciante ou essa agência faça essa pergunta para a gente, tá? Não tem nenhuma novidade aqui, né? E aí, assim, a gente começa a diferenciar um pouco, né? A audiência não é a mesma coisa que a atenção. Acho que essa frase aqui vale ouro, né? E é o grande desafio da indústria, pessoal, né?
Puxa, não adianta eu ter 90 pontos de audiência. Quando eu tenho 90 pontos de audiência, eu subentendo que eu atingi meu público-alvo e que eu consegui ter um impacto cognitivo da mensagem. Tá tudo certo. Mas será que eu consigo otimizar este investimento para que eu acerte somente as pessoas corretas? Ou seja, eu gasto o dinheiro correto, o dinheiro exato para ter o mesmo resultado de campanha? É otimizar seu investimento publicitário, né? É disso que a gente tenta responder, tá? E eu gosto bastante desse slide porque, na verdade, a gente tem aqui alguns milestones temporais aqui para falar exatamente o que a indústria, o que a evolução da mensuração mais ou menos pede ou faz com o passar dos tempos. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Mas, basicamente, até 2010, tá? Então, 2010 para trás, né? Começando por 1990 é o milestone, mas desde 1950 essa mensuração existe. Acho que os Estados Unidos é um pouco antes, né? Com a Nielsen, ok? O que se queria era somente audiência. Então, estou em primeira audiência, estou em segunda audiência. Como tem muita gente de televisão aqui, o meu Media Kit da TV, ele é pautado pela audiência. Eu tenho o programa X que eu alcanço 15% da minha região naquela audiência, daquela classe social, e é assim que você se vende e precifica, e está tudo certo aqui. Em 2010, a gente começa com a TV conectada, propriamente dito, né? Então, a TV começa a ficar cada vez mais conectada, e aí perguntas que sempre foram feitas para o digital começam a aparecer aqui, né? Como é que foi a minha exposição disso? Como é que está acontecendo? Ok? 2020, a gente começa com as mensurações cross-mídia, então o vídeo ele se consolida tanto no celular como em qualquer plataforma, como em qualquer device, se torna a mídia mais utilizada, então assim, os próprios anunciantes começam a perguntar, tudo bem, eu quero atingir várias pessoas em várias telas, em vários momentos, você consegue me dar um relatório cross-mídia de toda essa minha campanha? Ok? E mais ou menos que a gente está nos dias de hoje, que eu vou mostrar para vocês uma iniciativa de uma grande empresa fazendo, que ela já está começando a falar de atenção. Puxa, eu atingi a audiência, eu expus para meu público-alvo, eu já consigo te reportar em diversos devices, mas realmente, em termos de efetividade, eu tenho a atenção necessária? Né? E talvez a próxima pergunta, né, se mês que vem, daqui a um ano, a gente for fazer esse mesmo webinar, a gente vai começar a falar de efetividade. Efetividade sempre aconteceu em mídia digital. O ponto agora é que eles querem, ou se pede, que essa também efetividade seja medida de forma correta na tela grande, ou na tela, no vídeo. Ok? Ponto importantíssimo aqui, tá? Cada nova geração de mensuração que a gente coloca, ela não substitui a anterior. Ela acrescenta uma nova camada de informação, tá? Então, a mesma audiência que eu faço uma mensuração desde a década de 50, ela continua válida, tá? Então, eu ainda vou ter que utilizar o painel, um modelo talvez que exista hoje, ou um outro que venha a surgir, que a Ibope, que a Nielsen, que a GFK fazem, ok? Mas eu vou precisar adicionar novas camadas de informação, porque o digital já nasceu dessa forma. No digital, hoje, eu meço exatamente o impacto de cada usuário e usuária como foi impactada uma peça. É mais ou menos isso que as marcas querem hoje no mundo da tela do vídeo, ou da tela grande. Okay? E como a gente está respondendo a isso? Tá? A gente tem uma tríade aqui de informações, né? Então, obviamente, tá? Novas tecnologias, né? E praticamente eu vou falar só de novas tecnologias aqui para frente. Cria-se novas métricas, ou se traz métricas que já eram utilizadas no digital para o que se assiste hoje em TV, e a gente consegue criar, tá, novos modelos de negociação. Tá? Eu quero comprar, eventualmente, TV em vendas realizadas. Existe isso, já existe. Então, novas moedas, novos currencies de negociação podem ser criados com essas novas métricas. Tá? Isso aqui é importante. Tá? E, mais uma vez, isso muda, está em constante evolução. O que eu enxerguei aqui, tá, nos últimos anos que eu venho trabalhando, tá? O que eu enxerguei aqui de iniciativas interessantes que hoje estão bem na crista da onda, tá? Eu elenquei essas 4 empresas e são empresas bastante distintas. Vocês podem perceber, tirando a Nielsen e o Ibope, elas não concorrem entre si, tá? Elas acrescentam informação, tá?
e elas têm abordagens diferentes para se vender. Acho que isso é importante. Cada vez é mais complexo o nosso negócio, gente, não tem como. Mas a gente tem aqui a Nielsen, que é um exemplo americano, a gente tem aqui o Ibope, uma coisa que começou no Brasil, a Netflix, que começou com um novo modelo, tá? E a própria Zydia usando novas tecnologias como o ACR aqui. A Zydia, ou Samba TV, mas a Zydia é a empresa que está fazendo isso com bastante seriedade aqui no Brasil. Tá? São esses os produtos, tá? Eu vou detalhar um pouco mais eles, né? Quando a gente foi montar esse webinar, eu falei, olha, eu vou passar os próximos slides, não se assustem, tá? Então não queiram anotar, porque a gente vai distribuir, a apresentação vai ficar disponível para vocês, mas eles mostram a complexidade de cada uma dessas soluções, como são feitas, tá? Eu não vou me ater nelas, eu vou passar por elas, porque acho que é mais importante ouvi-las depois as perguntas que vocês têm. Mas, basicamente, né, a gente tem aqui um modelo da Nielsen baseado em Big Data mais painéis híbridos nos Estados Unidos. A Netflix se posicionou recentemente no modelo que ela quer fazer attention, ok? O Ibope, né, ele desde 2020 trabalhando no painel cross-media, e a Zydia, né, se posicionando como uma coleta via Smart TVs usando uma tecnologia de ACR, tá? Vou falar um pouco disso mais para frente. Não se assustem, tá? Isso vai ficar disponível para vocês. Vamos lá, falar um pouco delas primeiro, né? A Nielsen, tá? Então, a Nielsen, ela detém um painel de 41 mil domicílios nos Estados Unidos, tá? Então, é um painel bastante parrudo nos Estados Unidos, né? E ela falou assim, na verdade, acho que essa primeira pergunta aqui que tem em cada um desses 4 slides aqui é essa, né? É interessante. Como medir milhares de Smart TVs sem perder a qualidade estatística, né? Então, eu consigo trazer para essa minha medição de painel uma camada extremamente espessa de Big Data de Smart TVs, ok? Ponto importante, tá? No slide anterior, eu mostrei as 4 soluções, e isso é importante dizer para vocês. Todas as 4 soluções e outras demais que possam estar passeando aqui ao largo, todas elas são baseadas em painel. Tá? Então, assim, os 4 modelos aqui que eu vou mostrar para vocês são baseados em painelistas, em um grupo. O que é um painel? É um grupo controlado de pessoas que são monitoradas, que tem uma representação estatística, sociodemográfica do que eles estão medindo. Recentemente, eu assisti um webinar da Melissa, que foi presidente do Ibope, na telinha, acho que deu semana passada a entrevista, e ela falou um negócio bem legal. Ela falou assim, quando você está doente, você faz um exame de sangue, e a gente tira só uma amostra do exame de sangue para saber o que você tem. Uma analogia ao painel. E eu gostei bastante dessa definição dela, né? Voltando aqui a Nielsen, então, é um painel, tá? Eles colocam uma camada grande de Smart TVs, ok? Existe um processamento gigante de Big Data aqui, tá? Isso é baseado por melhores práticas da MRC, que é um instituto, tá? Então, eu consigo fazer as métricas todas, reportar ela em ambiente gigante de Smart TV, que não necessariamente sejam modelos painelizados deles, ok? E como output, tá? Eu falo exatamente o alcance de todos esses modelos baseados nesse modelo gigante, que é esse Big Panel que eles estão utilizando, tá? Mais uma vez, não se desconectou o painel de TV que eles têm hoje nos Estados Unidos, no modelo tradicional, usando o aparelhinho de coleta de informações. Eu só apresentei uma nova camada de Big Data em cima. Netflix, tá? Bom, o que a Netflix fez, tá? Ou está fazendo? Isso é muito recente, tá? Ela utilizou uma empresa australiana chamada Amplified. Eu tive a oportunidade de falar com a CEO deles, tá? E ele meio que está falando uma nova métrica no mercado, chama Attention, ok? E aí, assim, ele quer saber, será que realmente o espectador estava olhando para o anúncio naquele momento? Mais uma vez, a Netflix já está fazendo um piloto aqui no Brasil, tá? Vocês podem ver que o primeiro desenho aqui, eles colocam uma câmera, tá? Bastante discreta, ok? Que ela consegue medir a sua atenção através de olhando a sua face para ver se você está tendo atenção naquele anúncio, tá? Um ponto importante que a Netflix bate o pé, que isso aqui é extremamente GDPR ou LGPD compliance. Então, assim,
Eu capturo aquela imagem, eu meço se aquele indivíduo, aqueles indivíduos estão tendo atenção no anúncio e rapidamente isso é anonimizado e deletado. Então, eu não tenho nenhuma informação first party data deste usuário. Mas eu consigo, com essa tecnologia, medir a atenção ativa, né? E olha só que legal aqui no terceiro quadro. Eles falam se o anúncio teve uma atenção ativa, quantas pessoas olharam efetivamente para o anúncio, se a atenção foi passiva, o anúncio estava passando com áudio, eu estava olhando o celular, olhando alguma coisa, né? Não teve atenção, etc. Né? É bastante interessante, é bastante disparo do que nós temos hoje, e mais uma vez eu reitero que isso aqui é complementar. Dependendo da marca, dependendo da estratégia, dependendo da sofisticação do anunciante, isso pode fazer total sentido, como para alguns outros talvez não faça tanto sentido. Mas é bastante interessante. Se vocês procurarem na internet assim, os posicionamentos que a Netflix fez no Brasil aqui, vocês vão ver que é uma tecnologia bastante interessante. Ok? Tá? O Ibope, tá, que é a antiga Kantar, né? Então, assim, isso foi um projeto que eu trabalhei, né? Eu fui uma das pessoas principais desse projeto, que a Kantar, o Ibope, ela quis fazer a mensuração cross-mídia, então ela montou uma tecnologia cross-mídia, isso demorou uns 7, 8 anos para esse produto sair a mercado, mas, na verdade, mais uma vez, como Nielsen, ela tem o painel de TV do Brasil e de outros países aqui da América Latina, ela pôs um novo aparelho de medição, aqui em cima desse mesmo painelista, que começou a capturar todo o tráfego digital daquela mesma residência que está painelizada para a TV. Depois eu mesclo essas duas informações e eu tenho um alcance cross-mídia. Existe uma interseção aqui, se, por exemplo, uma plataforma, se a Kauai quer ser medida nesse modelo, ela tem que ceder dados dela para o Ibope, tá? Então existe uma integração de first party não, existe uma integração de second party data, porque eu não tenho identificação deste usuário, mas eu sei exatamente o que aquela residência está consumindo naquele momento. E aí existe uma tabela de par que eu consigo saber exatamente o que ela está consumindo. E mais uma vez, acho que na época eu estava lá, o grande desafio era assim, eu consigo tirar a deduplicação, né? E era uma pergunta dos anunciantes, né? Poxa, eu quero gastar o meu dinheiro de forma correta. A hora que eu anunciar na RIC, eu quero saber exatamente, eu não quero atingir esse mesmo usuário quando ele estiver acessando YouTube. Né? Esse era o ponto. E o Ibope está conseguindo fazer essa resposta. É bastante interessante, mais uma vez, baseado em painel, em cima do painel que eles já existem, assim como a Nielsen fez nos Estados Unidos. Só voltando, tá? Isso aqui foi feito no Brasil. O Brasil foi o piloto mundial do Ibope, depois teve o rollout para o resto de Latam, depois para o resto do mundo. Aquele painel da Nielsen foi feito, por enquanto, nos Estados Unidos, porque é lá que ela detém o painel de TV. Ok? E essa aqui talvez seja uma das mais novas, assim eu estou falando isso porque eu acompanho bastante a Zydia, mas tem outras empresas fazendo a mesma coisa fora do Brasil, tá? Mas existe, a Zydia fez o Open Audience Latitude, tá? Como vocês sabem, o próprio Bruno explicou no comecinho, a Zydia é uma empresa que ela consegue oferecer publicidade com métricas digitais numa TV digital, numa TV conectada à internet. Né? Isso é bastante interessante. Então, eu tenho todas as métricas, eu tenho todos os modelos de servir campanhas utilizando este modelo digital em TVs comuns. Comuns, quando a gente fala, são as TVs digitais hoje. Tá? Na verdade, quando eu faço isso, tá? Eu tenho uma informação de volta que é extremamente rica de que aquele usuário está assistindo, o tempo que ele ficou assistindo, quanto tempo ele ficou assistindo, se ele desligou a TV, etc. Isso dá um painel de TV. O que a Zydia está fazendo é colocar uma camada sociodemográfica em cima dessa informação, e aí eu tenho exatamente um painel de TV, tá? Baseado em ACR, Automatic Content Recognition. Tá? Então, eu consigo pegar essa informação e eu consigo saber, bom, parte da audiência pertence à classe B, daquela região, tal, etc. Isso é muito interessante porque existe um cliente que roda dentro da TV e ele consegue pegar essa informação, tá? Você tem uma capilaridade gigante, ok? E a gente acredita que, de repente, seja o próximo futuro da medição de TV no mundo todo, tá? Não tem só a Zydia, tem, como eu falei, tem a Samba TV fazendo isso fora do Brasil, tá? Que é bastante interessante, tá? Mais uma vez, é interessante dizer, eu não preciso pegar 100% da minha audiência para chegar num painel, tá? Eu pego uma amostra de sangue, né, um meu tubinho de sangue, para saber exatamente o que aquela
camada sociodemográfica representa. Tá? E a capilaridade é gigante. Onde existir tecnologia da Zydia, teoricamente, eu consigo ter um painel de TV. Tá? Como é que eu refino, tá? Rapidamente, assim, eu me ative um pouco a entender um pouco esse modelo do Open Audience Latitude. Como é que eu sei exatamente que aquele fulano assistindo aquele programa pertence à classe B, tem uma idade X? Bom, existem duas fontes de dados, né? A primeira delas é inferência, como o digital faz, né? 95% da sua publicidade que você é impactado hoje no seu telefone é por inferência. Eu infiro que você é homem, eu infiro que você tem 35 anos, eu infiro que você quer viajar nos próximos 6 meses e tem uma publicidade baseada na sua navegação. Então, existe muito dessa capacidade, mas também o Open Audience Latitude, com a tecnologia da Zydia, você consegue fazer perguntas. Então, uma vez que eu tiver aquele universo de pessoas que eu montei aquele painel, eu faço algumas perguntas para ela e eu classifico essa pessoa no sociodemográfico. E aí eu vou tendo esse pool de pessoas, desses painelistas, representando as camadas sociodemográficas daquela região que eu estou medindo. Né? Esses são 4 caras, e talvez tenham mais, se a gente falar daqui 6 meses ou 8 meses, são que eu ouvi no decorrer do último ano, que me chamaram bastante a atenção. Tá? Paulo Arruda falando, e eu creio que a Zydia também pensa da mesma forma. Né? Eu falei isso no começo, eu dei um spoiler para vocês, mas assim, o futuro da medição está sendo construído, tá? Não existe mais aquele modelo igual que aconteceu nos últimos 50, 60 anos, isso não vai mais acontecer. Tá? A indústria está experimentando diversas abordagens e pode ser que o modelo Netflix ele vingue e crie-se outras tecnologias semelhantes a ele, ou uma Nielsen no futuro, coloque também uma tela, uma câmera no seu painelista e consegue mensurar a atenção, ok? Que a gente acredita piamente é que Big Data, Smart TVs, painéis, IA, cross-media e atenção são os componentes que vão fazer essa audiência extremamente complexa. Se eu não tiver uma camada muito grande de IA e muito dado para filtrar, eu não vou conseguir ter essa atenção. Mais uma vez, a granularidade é tudo, ok? E assim, eu tenho 4 pontos que eu gostaria para finalizar. Já estou acabando, Bruno e Gabi, já estou acabando aqui. São 4 pontos para a gente pensar e eu vou abrir para perguntas, né? Cada iniciativa resolve um desafio diferente. Então, assim, não existe mais iniciativa única que vai resolver todos os problemas de mensuração. Tá? Não enxergo, tirando Nielsen e Ibope, eu não enxergo essas, mas eles estão em países diferentes. Eu não enxergo essas tecnologias como concorrentes, elas tendem a ser complementares. Nada impede que você pegue informações da campanha que você rodou em Netflix e aplique num modelo de painel de Zydia para ter os seus próprios outputs, ok? Tá? Os modelos continuarão evoluindo à medida que novas fontes de dados IA forem incorporadas. Então, assim, o dado hoje para a mensuração de TV chegou para ficar, tá? E o futuro provavelmente combinará painéis, Big Data, Smart TVs, IaaS e novas métricas que para o ecossistema de mensuração. O modelo da Netflix está aqui. Ela se ateve nesse modelo, ela está vendendo hoje attention, e pode ser um modelo que vire currency ou vire parte da currency no modelo. Tá? A gente estava falando aqui por 3 horas, adoraria, né? Mas eu tenho pouco tempo aqui. O que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Eu tenho aqui, tomo a liberdade de deixar o meu LinkedIn aqui, nesse QR Code. E agora a gente abre para perguntas. Eu não estou vendo ninguém, tá? Eu estou com a tela aberta aqui, então vocês vão me falando aqui, por gentileza. Eu acho que vocês vão abrir o áudio ou vão vir perguntas pelo chat. Boa, Paulo. Que aula, né? Eu acho que a gente teve um probleminha no início ali de migração de pessoas de uma sala para outra, deu um problema de superlotação ali. Ninguém soube, quem estava aqui, mas quem estava na outra sala ficou sabendo. A gente só trocou o link e continuamos. Pena que algumas pessoas chegaram um pouquinho depois ali, devem ter perdido o início. Mas, primeiro, obrigado, Paulo. Foi baita aula aqui, conteúdo muito rico. E, bom, está aberto para perguntas. Quem quiser perguntar qualquer coisa aqui, tanto para o Paulo quanto se for algo específico da Zydia, eu tento ajudar também. Paulo, Ou comentar alguma coisa, tá? Fica à vontade. É uma pós-graduação aqui. uma participação aqui, Paulo. Vladimir Bresciani, da Rede CNT de televisão. A gente já conhece o modelo da Zydia, já tivemos contato.
está dentro de uma das possibilidades futuras de se avaliar uma interação mais próxima. Mas, na tua colocação, normalmente, esse processo de aferição de dados sempre foi uma questão externa às emissoras de televisão. E a evolução tecnológica que o Brasil está fazendo agora, com a DTV+, com o modelo da TV 3.0, está trazendo para dentro das emissoras de televisão um acesso a dados e a uma questão de processamento desses dados de uma forma diferente. É mais um modelo, mais uma sistematização. Evidente que vai ter que se criar o painel de cada emissora, porque, tomando como base na nossa história do Ibope, a gente sempre teve um comparativo, desde lá do início da década de 80, dos cadernos e com hoje a vinculação direta que se fazia. E me lembro que recebia-se um caderno em uma agência com 60 dias de defasagem. Então, hoje, com esse modelo novo da televisão, da DTV+, que está vindo, com processamento, com processo de interatividade pelo controle remoto, por uma interação, na sua opinião, no seu modelo, como é que essa atuação, essa evolução tecnológica vai se integrar? Eu até vejo com possibilidade de se integrar no modelo Zydia, mas no modelo Ibope, eu já vejo com uma certa distanciamento, porque teria que compartilhar, vamos dizer assim, para ter um painel único, um resultado único, o que seriam os dados individuais da Globo, da Record, da CNT, da Band, do SBT. E eu acredito que isso é uma questão que, para o futuro, vai chegar para o anunciante e dizer assim, espera aí, qual dado eu vou confiar? Qual é a confiabilidade disso? Eu acho que esse é um ponto essencial nessa evolução para uma proximidade, como esse serviço a ser prestado pela Zydia. Sim, você tem toda a razão. Bom, nós temos algumas possibilidades aqui, tá? Bom, primeiro de tudo, nós temos duas empresas, do ponto de vista da mensuração, ilibadas, né? Que é o próprio Ibope e a Nielsen, né? Ninguém contesta aquela informação. Eu posso não gostar da informação, mas eu sei que tem uma curacidade muito grande para você entregar aquele dado, né? Elas são incontestes nesse ponto, né? Assim, eu sendo muito sincero para vocês e falando aqui sem crachá. Pode ser que a Netflix fala assim, algum, vocês falam, poxa, mas eu vou... Isso já aconteceu comigo, tá? Eu vou confiar nessa informação porque a Netflix, que no final do dia, quer vender mais publicidade. Será que não tem uma camada aqui, uma entidade agnóstica para falar exatamente se a atenção que a Netflix está reportando, ela de fato está acontecendo? Né? A mesma coisa com a Zydia, né? A Zydia é uma das, acho que das 4 empresas aqui, talvez, junto com a Netflix, que apresenta a maior tecnologia, né? Mas ainda ela fala assim, poxa, eu sou um grande anunciante, fala assim, puxa, Zydia, eu adoro você, mas ainda você não tem a reputação que um Ibope e uma Nielsen tem. Como é que eu vou confiar em você? O que eu penso? Tá? O Paulo Arruda falando. Eu acho que existe, na verdade, um consenso de mercado que as entidades normativas, como a BAP Redes, como o IAB, como o SEMP, como outras, vão descrever as melhores práticas. O próprio SEMP, o qual eu faço parte, já tem um manual de mensuração cross-mídia. Então, tipo assim, primeiro ponto, tá? E eu sei da Zydia porque eu tô bastante com eles, né? Primeiro ponto é você estar em consonância com essas melhores práticas praticadas no país que você está dentro. Tá? É o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, você ser referendado por essas entidades que hoje atestam isso. Né? Existem conselhos de expertos nessas entidades que avaliam se realmente aquela solução desenvolvida por mercado faz sentido ela estar sendo comercializada ou não, ou ela tem um selo de qualidade daquela entidade. Então, a BAP Redes, ABA, IAB, sempre, e outras entidades, são essas entidades que, na minha opinião, vão atestar se aquela solução, se a Netflix fica de pé, se a Netflix não está querendo vender mais algo no final do dia, que eu acho que não. Na verdade, ela está usando uma métrica totalmente nova. Se o modelo da Zydia faz totalmente sentido, usando as melhores práticas que eles estão, até onde eu sei, essas 4 empresas estão todas trabalhando dentro desses melhores padrões. E é isso que vai acontecer. O que pode acontecer no futuro é que talvez... Tá?
Gente, eu estou falando mal da Netflix. Pode ser que a métrica de Netflix de atenção não faça tanto sentido para um segmento de indústria ou para uma marca, e de repente para ele faça mais sentido usar Zydia, Ibope e Nielsen. É o que eu vejo, tá? É o que eu vejo, tá? Mas o consenso dessas mesmas informações, na minha opinião, isso vai ser via melhores práticas de algum manual de alguma entidade, né? E, especificamente nessa evolução dessa nova TV, ou seja, hoje, sem dúvida, no mercado de televisão, a Globo é referência e é o motor que toca. Evidentemente, a capilaridade que eles têm, a capacidade de aferição que eles estão fazendo com esse novo modelo da TV 3.0, até com as ações de interatividade, vai trazer todo um número de dados diferenciados para serem processados. E como que isso pode ser interagido? Talvez o Bruno possa colocar isso do ponto de vista da Zydia também. Sabe? Como é que vai ser essa intercorrelação? Porque no caso da Nielsen, Netflix e Ibope, a gente já tem um processo novo, já tem um conhecimento. Agora, com essa operação, que cada rede de televisão vai ter a sua própria aferição, vai ter a sua própria base de dados, vai ter aí, ou seja, qual métrica que vai ser usada, quais as referenciais que vão ser colocadas. Eu acho que talvez o próprio sempre possa colocar isso na colocação. Então, a minha dúvida é isso aí, essa evolução na TV nova no Brasil, que já está aí em testes em São Paulo, Rio e Brasília, dentro de 2 anos, acredito, já está chegando na casa das pessoas, e começa a vir toda uma camada de dados aí individuais de cada emissora. Quer responder, Bruno? Depois você fala, Bruno, depois eu complemento. Boa, boa. Não, a pergunta ela é bem pertinente, especialmente para o momento, né, que a gente está de transformação da indústria, especialmente das possibilidades de transmissão e alcance que você tem com as tecnologias de TV. A capacidade que uma emissora tem de coletar seus próprios dados em um pedaço da sua audiência e fazer desse dado um ativo estratégico para tocar o negócio, para comprovar ROI, enfim, para trabalhar essa informação como praticamente qualquer outra empresa tem a capacidade de fazer quando o negócio dela é digital, não é uma novidade. Não é uma novidade. O que você vai ter, e isso tudo que eu estou descrevendo que parece o próximo passo da TV, na verdade é o atual. É o que você pode fazer hoje. Hoje a TV já tem a possibilidade de pegar uma baita de uma porção da sua audiência, transformar esse grupo de pessoas em um ativo estratégico para tanto desenvolver novas parcerias com anunciantes, como para melhorar seu conteúdo, como para, enfim, infinidade de motivos. Cada emissora tem os seus, são estratégicos. E a emissora que define propriamente qual o dado, de fato, pode ir para fora do murinho, qual não vai para fora do murinho. O Netflix também decide. Hoje mesmo a gente está começando a levar essa tecnologia, essa possibilidade para os broadcasters dentro do satélite. Então, no satélite, então no mercado TVRO, o usuário também vai participar com interações, também vai participar com os mesmos benefícios que ele tem na terrestre hoje, por exemplo, ou no streaming, e esse dado volta para o broadcaster para ele poder também trabalhar. Mas esse dado então fica com a Zydia? Depende. Você, broadcaster, precisa que a Zydia processe esse dado para você, ou você prefere fazer por conta própria? Porque essas decisões vão estar sempre partindo do broadcaster, né? Quem é o dono do conteúdo é quem produz ele, né, e distribui ele. Então, não sei se eu respondi tudo, Vladimir, mas acho que tentei costurar ali um pouco dos raciocínios, né? Oi, Paulo, acho que você está mudo. Estão me ouvindo? Agora? Agora sim. Perfeito. Só assim, um ponto importante, tá, Vladimir? Eu trabalho com digital há muito tempo e eu lembro que no começo você começou a ter vários modelos de compra. CPM,
por milheiro, por CPC por clique, CPL por lead, CPA por action, CPV por vídeo, por view. E aí se criou, no meio do caminho, uma nova métrica chamada ECPM, que era um Ezinho minúsculo, CPM efetivo. E essa virou a métrica de mercado. Então, hoje, você entra num DV360 do Google, você tem lá o modelo ECPM, né? Qual foi o seu CPM efetivo baseado em todos os modelos de compra? Deve-se criar alguma métrica assim, na minha opinião, tá? Deve-se criar um modelo comum, um modelo comum a todos, que converta todos os modelos de compra em algum modelo efetivo, trazendo isso para a audiência. Deve-se criar um ponto percentual único que vai usar todas essas métricas, alguma coisa, um e-audiência, alguma coisa assim nesse sentido. Mas no digital aconteceu isso depois de todo o digital começar a entrar no Brasil. Bom, eu agradeço, eu acredito que isso mostra que o nosso ecossistema está em evolução, em constante mudança, e dentro de 2 anos, no máximo 3 anos, a gente vai ter todo um modelo novo de interação entre mídias sociais, entre essas oportunidades que tem, tanto da televisão, o meio rádio também está evoluindo muito, a questão da web está evoluindo muito. Então, tem uma preponderância e são características do Brasil. Agradeço, eu só queria ter essa visão, porque a gente, como está na televisão, a gente está muito inserido nesse foco da TV, no processo novo de interatividade, de construção, e principalmente também em experimentar essa operação nova. Uhum. E essas camadas, como o Bruno colocou, no sentido de aferir, de integrar, de dar validação para esses dados, eu acredito que isso vai ser ainda um trabalho em conjunto a ser construído. Por isso que eu acredito que hoje a gente precisa ter uma visão um pouquinho mais ampliada disso, né? Agradeço, obrigado pela resposta dos dois. Imagina, obrigado. Bom, Posso estamos fazer com o limite do prazo aqui de horário, né? Mas eu acho que dá para fazer mais uma perguntinha se... Vai, Daniel. Posso? Bom, obrigado, Paulo. Obrigado, viu, Bruno, pela oportunidade ali. Eu trabalho com audiência de televisão desde 99, na Canter, no Ibope, na época, era o Media Quiz. Então, eu trabalho com audiência diária, né? Depois virou MW, depois, agora, mais recentemente, o Minster. Passei por todas as mudanças. O que não mudou foi a base. Então, ou eu interpreto faixa horária ou tabela de programação. Sempre falei isso, né? Então, ou eu vou analisar a faixa horária ou tabela de programação e puxo lá o filtro por emissoras e entro nas variáveis todas que o Paulo trouxe ali. Estou aqui em Curitiba hoje e eu queria comentar o seguinte, né? A questão dessa métrica, até o Vladimir trouxe o caderno, né? E você trouxe uma tua visão ali sobre, principalmente os 4 players no final, que a gente é muito preocupado com a métrica, e eu vejo que muitas vezes o caderno ele é subestimado, né? Muitas vezes tem o Ibope libera o dado, né, do caderno, às vezes tem um delay, a gente não sabe quando vai ser feita a rodada, no primeiro semestre, no segundo semestre, quando é liberado o dado, chega-se aquilo, analisa-se, como que eu estou no ranking, né, eu estou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tal, eu tenho algum programa no top 10, no top 20, no top 30. Uma semana depois, eu não vejo mais, pelo menos eu trabalhei com 183 bases do Ibope já, né? Trabalhei com o pacote completo. Em poucas dessas emissoras, eu vi, um mês depois, trabalhando nessa audiência, sendo que aquele dado vale por 1 ano. Ou seja, até quando vale meu dado? Até medir de novo. E muitas vezes aquele dado ele é utilizado só quando ele é liberado pela emissora. Não estou generalizando, mas em 90% dos casos eu vi a utilização, ela sempre foi muito imediata. Depois a venda passou a ser de relacionamento mesmo e não técnica, como o Bruno falou, né, que vocês comentaram. E aí eu tenho um ponto em relação ao painel que você comentou, e aí, Bruno, eu queria te ouvir em relação a isso. Hoje o painel, e o que custa muito, que o Ibope justifica o valor do investimento, é justamente a seleção da amostra. Então, o dado custa caro porque custa caro eu selecionar essa amostra, que em Curitiba são 330 domicílios aferidos, né? São mais ou menos 5.000 no Brasil, aqui em Curitiba 330.
embora entregue o dado no real time de 300, né? Tem sempre uma gordura ali. E essa amostra sempre é selecionada. A minha questão é possível alguém erguer a mão e falar, eu quero participar? E depois você aplicar os filtros necessários, que são os que o Ibope faz, como em relação... tem alguém que trabalha em veículo de comunicação, alguém que trabalha em agência, e depois você já aplicar uma calculadora de classe social. Inclusive no meu site eu tenho, audiência.live tem uma calculadora de classe social. Para colocar essa pessoa voluntariar, porque hoje não é possível. Falar assim, eu quero participar. Não tem como. Então, eu não sei se vocês olharam para isso já, um pensamento que eu sei que é diferente do que tem no mercado, mas queria te ouvir se você já pensou nisso. Legal. Bom, a pergunta, ela parece até bem direcionada, porque para a gente é exatamente o que a gente faz. Eu tenho 30 milhões de devices e eu preciso decidir quais vão compor o meu painel sem conhecer ninguém. Porque se eu tivesse que conversar com 30 milhões de pessoas, ou de pelo menos 30 milhões de lares, onde eu tenho algum tipo de conexão, seria muito caro, seria inviável. Então, claro, eu nem precisaria fazer isso. Mas também não é todo mundo que aceita, nem todo mundo que participa. Então, como se tem muito volume, é fácil fazer o contrário, e mais barato. Então, todo painelista nosso é um voluntário. Na verdade, ele é uma pessoa que, em algum momento, ele aceitou participar do nosso protocolo, e, de acordo com esse protocolo, depois a gente faz os levantamentos demográficos e todas as informações para poder filtrar e corrigir qualquer distorção da base. Então, se por acaso a minha base numa determinada cidade, ela tem muitos dispositivos que representariam talvez uma classe que não é exatamente igual daquela região, então ela é reposicionado, ele sai ou entra do painel, aquele voluntário, de acordo com o que a metodologia precisa para que esteja de fato representando cada região. Então, é o modo que a gente faz. Basicamente, todos os nossos painelistas são voluntários que, em algum momento, decidiram ceder algumas informações para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho acontecer. E ele é domiciliar, está percorrendo o mesmo caminho que a GFK percorreu lá atrás, quando voltou, né? Teve no Brasil, deu o mesmo índice, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Perdeu os assinantes, porque a expectativa dos assinantes, que eram as demais abertas, menos Globo, né? E eles entregaram o mesmo número. Fora, o da Zidia hoje é domiciliar. É possível de medir no móvel? Você está medindo no móvel? É possível, mas não é o mesmo critério. Quando a gente entra com outros devices que não sejam TV, isso é um trabalho personalizado, sob medida, que vai tratar para um publisher específico daquela mídia. Então, metodologicamente, é um pouco diferente. A gente trabalha de dentro para fora e não olhando tudo que está no mercado. Então, assim, vou escolher agora trabalhar com device X ou Y. O nosso foco é a TV. Então, é onde a gente tem mais valor para entregar. Mas, claro, poxa, eu tenho, por exemplo, todas as emissoras de TV que têm a parceria com a gente, de alguma forma, eles também têm algum aplicativo digital. Então, a gente utiliza a tecnologia e amplifica a visão do que é TV, utilizando também o streaming, os canais que aquela emissora possui adicionalmente, né? Não somente o da TV aberta. Então, se ela tem, sei lá, simulcast no streaming, no aplicativo da Samsung, no aplicativo da LG, no aplicativo do celular, então isso tudo ele consegue pegar. Se não é simulcast, se é on demand, a gente também consegue pegar, consegue deduplicar essa audiência. Então, mas aí é caso a caso. Então, para cada publisher, a gente consegue fazer esse tipo de integração para enriquecer a informação e a tomada de decisão estratégica dele. Entendi. Simulcast, que inclusive na propaganda eleitoral gratuita foi um problema, né? Acho que já foi reparado agora, porque entra todo mundo com o mesmo áudio, com o mesmo match de áudio, então ela ficou meio confusa ali para quem ela atribui, né? Maravilha, obrigado, viu, Bruno, pelo esclarecimento. Muito obrigado, Paulo. Parabéns ali pelo teu conteúdo. Para vocês. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, faço parte do time de Growth. Eu fiz uma apresentação no começo, aqui como o pessoal foi entrando. Queria agradecer a todo mundo que entrou. A gente tem alguns avisos também para o final do webinar. No próximo mês, a gente vai fazer um focado em retargeting, então, para mostrar as tecnologias que a gente consegue fazer usando a nossa plataforma Backstage.
A gente vai falar sobre o que é o retarget, como utilizar ele, como que você pode usar ele como um argumento na hora da venda, e também como funcionaria na prática dentro da nossa plataforma. Ele vai funcionar na mesma métrica que aqui, ele vai ser aberto para quem já é parceiro e para quem não é, para conseguir entender o que a gente consegue fazer, o que a nossa plataforma alcança e o que é possível. Sobre os envios dos materiais, a gente vai se basear no link de inscrição que a Luiz colocou no chat. Então, se você recebeu o link por algum amigo, foi compartilhado, recebeu no WhatsApp, a gente pede para você se inscrever por ali, para receber os materiais depois. Também, por conta do limite de tempo, a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas, mas no próprio material, a gente vai mandar uma parte de questionário, então, para você mandar ali a sua dúvida, a gente responde assim que possível, a gente vai pegar ali, fazer um material com todas as dúvidas e encaminhar para todo mundo. Também a gente eu coloco o meu e-mail à disposição, então eu como Growth, qualquer dúvida, envio, não quer que apareça sua imagem, tem alguma questão, só entrar em contato. Novamente, agradecer a todo mundo que participou. Não sei se o Paulo e o Bruno querem dar uma mensagem final. Sim, eu agradeço porque, primeiramente, muito legal essa iniciativa, né? A gente tem dois universos hoje, o universo de real-time e o universo de caderno, então, assim, a gente pediu para as pessoas que hoje querem, que clamam por, de repente, um modelo real-time nessas regiões não cobertas pelo modelo de painel, e acho que a gente tem hoje algumas soluções em vista, e é um tema muito legal, né? Acho que se tivesse o mesmo tema, a gente vai ter coisa nova para falar e novas perguntas, novos desafios, né? É um modelo que está em construção. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado, gente. Obrigado ao time aqui que ajudou na organização. E vamos para o próximo. Um abração. Bons negócios a todos.